Seu mapa de hoje chamou Vem Ver o Recado do Universo? Áries, visão. Para Áries, o padrão de hoje tende a uma cadência lenta. O dia favorece presença comedida em vez de espetáculo. Os harmônicos da frequência 51 desenham um arco de coerência na linha solar e uma postura de alinhamento voltada ao equilíbrio. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em foco disperso, fase de impulso via planejamento flexível e objetivo horizonte de liderança acolhedora. Foque no fluxo de decisões, no ofício e no autocuidado. Sequência limpa tende a superar força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. Alinhamento é prática, não interruptor. Sugestão: dê forma ao seu foco, ofereça à sua ideia um próximo passo concreto. Depois, pratique esforço ritmado, não frenético. Por fim, defina uma intenção clara e avance com ela. Prefira timing aterrado ao timing perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. Cuidado! Atenção para não tratar uma pausa como fracasso. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite lapidar detalhes que ainda não são decisivos. A atenção dispersa dilui a ressonância e drena o ritmo. Desvie de tratar pausa como falha. Uma breve pausa costuma preservar a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento em vez de dobrar a intensidade. Se houver sinais conflitantes, escolha a clareza antes da velocidade. Touro. Visão. Para Touro, o padrão de hoje tende à integração. O dia favorece presença comedida em vez de espetáculo. Os harmônicos F51 desenham um arco de impulso na linha solar e uma postura de alinhamento voltada à reformulação. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em foco disperso, fase de impulso por presença focada e objetivo, horizonte de liberdade sábia. Foque em autocuidado, limites e fluxo de decisões. Sequência limpa tende a superar força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. Alinhamento é prática, não interruptor. Sugestão: dê forma ao seu foco. Ofereça à sua ideia um próximo passo concreto. Depois, ofereça à sua ideia um próximo passo concreto. Por fim, ofereça à sua ideia um próximo passo concreto. Prefira timing aterrado ao perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. Cuidado! Atenção para não tratar uma pausa como fracasso. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite prometer resultados antes de dimensionar o trabalho. A tensão dispersa dilui a ressonância e drena o ritmo. Desvie de ignorar sinais do corpo e necessidades básicas. Uma breve pausa costuma preservar a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento em vez de dobrar a intensidade. Se houver sinais conflitantes, escolha clareza antes da velocidade. Sintonize agora seu recado do dia Plais promo do mapa da alma. Gêmeos, visão. Para Gêmeos, o padrão de hoje pende ao equilíbrio. O dia abre espaço para a presença comedida em vez de espetáculo. Frequência 51 delineia um arco de coerência na linha solar e uma postura de alinhamento voltada ao equilíbrio. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em hesitação, fase de impulso por presença focada e objetivo, horizonte de liberdade sábia. Foque no ofício, no fluxo de decisões e na comunicação. Sequência limpa supera a força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. O momentum prefere sequência à simultaneidade. Sugestão: dê forma ao foco. Busque uma conversa que importe. Depois, verifique suposições antes de se comprometer.
Por fim, ofereça à sua ideia um próximo passo concreto. Prefira timing aterrado ao perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. Atenção é seu recurso mais raro. Coloque-a onde importa. Cuidado! Cuidado para não prometer resultados antes de dimensionar o trabalho. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite responder a cada ping imediatamente. A atenção dispersa dilui a ressonância e drena o ritmo. Desvie de responder a cada ping de pronto. Uma pausa breve preserva a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento em vez de dobrar a intensidade. Se houver sinais conflitantes, escolha clareza antes da velocidade. Câncer. Visão. Para Câncer, o padrão de hoje tende à integração. O dia convida a presença comedida, não o espetáculo. Frequência 51 desenha um arco de momentum na linha solar e uma postura de alinhamento em momentum. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em excesso de afirmação. Fase de impulso por presença focada e objetivo. Horizonte de liderança acolhedora. Foque em autocuidado, aprendizado e aprendizado. Sequência limpa supera a força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. Paciência com o processo costuma encurtar o caminho. Sugestão: dê forma ao foco, ofereça à sua ideia um próximo passo concreto. Depois, ofereça à sua ideia um próximo passo concreto. Por fim, busque uma conversa que importe. Prefira timing aterrado ao perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. O ritmo de hoje funciona melhor de dentro para fora. Cuidado! Cuidado para não prometer resultados antes de dimensionar o trabalho. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite pular preparação em nome da velocidade. A tensão dispersa dilui a ressonância e drena o ritmo. Desvie de confundir urgência com importância. Uma pausa breve preserva a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento. Se houver sinais conflitantes, escolha a clareza antes da velocidade. Leão. Visão. Para Leão, o padrão de hoje pende à reformulação. O dia tende a favorecer presença comedida sobre espetáculo. Frequência 51 desenha um arco de clareza na linha solar e uma postura de alinhamento voltada à fluência. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em foco disperso, fase de impulso por planejamento flexível e objetivo horizonte de liberdade sábia. Foque na comunicação, nos recursos e na visibilidade. Sequência limpa supera a força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. Paciência com o processo costuma encurtar o caminho. Sugestão: dê forma ao foco. Deixe suas anotações capturarem o que sua mente tenta jogar no ar. Depois, crie estrutura calma ao redor das prioridades de hoje. Por fim, busque uma conversa que importe. Prefira timing aterrado ao perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. Cuidado! Cuidado para não confundir urgência com importância. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite ignorar sinais do corpo e necessidades básicas. A tensão dispersa dilui a ressonância e drena o ritmo. Desvie de argumentar a favor de limitações de que você já não precisa. Uma breve pausa preserva a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento. Se houver sinais conflitantes, escolha a clareza antes da velocidade. Virgem. Visão.
Para Virgem, o padrão de hoje aponta para reset. O dia abre espaço para presença comedida sobre espetáculo. Frequência 51, desenha um arco de clareza na linha solar e uma postura de alinhamento em momentum. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em foco disperso, fase de impulso por presença focada e objetivo horizonte de liberdade sábia. Foque em autocuidado, colaboração e visibilidade. Sequência limpa supera a força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. Consistência silenciosa rende mais do que arrancadas heróicas. Sugestão: dê forma ao foco. Ofereça à sua ideia um próximo passo concreto. Depois, ofereça à sua ideia um próximo passo concreto. Por fim, crie estrutura calma ao redor das prioridades de hoje. Prefira timing aterrado ao perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. Cuidado! Atenção para não tratar uma pausa como fracasso. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite argumentar a favor de limitações de que não precisa mais. A atenção dispersa dilui ressonância e drena o ritmo. Desvie de usar comparação como bússola. Uma breve pausa preserva a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento. Se houver sinais conflitantes, escolha clareza antes da velocidade. Libra, visão. Para Libra, o padrão de hoje tende à integração. O dia favorece presença comedida em vez de espetáculo. Frequência 51 desenha um arco de clareza na linha solar e uma postura de alinhamento voltada à reformulação. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em excesso de afirmação, fase de impulso por ritmo paciente e objetivo horizonte de liberdade sábia. Foque em timing, fluxo de decisões e comunicação. Sequência limpa supera a força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. Paciência com o processo costuma encurtar o caminho. Sugestão: dê forma ao foco. Crie estrutura calma ao redor das prioridades de hoje. Depois, deixe suas anotações capturarem o que sua mente tenta equilibrar. Por fim, verifique suposições antes de se comprometer. Prefira timing aterrado ao perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. Gentileza consigo melhora a qualidade da ação. Cuidado! Atenção para não tratar pausa como fracasso. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite lapidar detalhes ainda não decisivos. A atenção dispersa dilui ressonância e drena o ritmo. Desvie de usar comparação como bússola. Uma breve pausa preserva a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento. Se houver sinais conflitantes, escolha clareza antes da velocidade. Libra, mapa da alma com bônus limitado. Acesse agora link na bio ou descrição de vídeo. Escorpião, visão. Para Escorpião, o padrão de hoje tende ao assentamento. O dia estimula a presença comedida sobre espetáculo. Frequência 51 desenha um arco de momentum na linha solar e uma postura de alinhamento integrativa. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em foco disperso. Fase de impulso por ritmo paciente e objetivo. Horizonte de percepção contemplativa. Foque em recursos, timing e autocuidado. Sequência limpa supera a força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. Gentileza consigo melhora a qualidade da ação. Sugestão:
dê forma ao foco, busque uma conversa que importe. Depois, verifique suposições antes de se comprometer. Por fim, ofereça à sua ideia um próximo passo concreto. Prefira timing aterrado ao perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. Paciência com o processo costuma encurtar o caminho. Cuidado! Cuidado para não prometer resultados antes de dimensionar o trabalho. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite responder a cada ping imediatamente. Atenção dispersa dilui ressonância e drena o ritmo. Desvie de argumentar a favor de limitações de que não precisa. Uma breve pausa preserva a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento. Se houver sinais conflitantes, escolha clareza antes da velocidade. Sagitário. Visão. Para Sagitário, o padrão de hoje pende à reformulação. O dia estimula a presença comedida sobre espetáculo. Frequência 51 desenha um arco de clareza na linha solar e uma postura de alinhamento voltada ao equilíbrio. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em excesso de afirmação, fase de impulso por planejamento flexível e objetivo horizonte de liberdade sábia. Foque em visibilidade, limites e timing. Sequência limpa supera a força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. Clareza cresce quando você deixa um foco liderar o resto. Sugestão. Dê forma ao foco. Defina uma intenção clara e mova-a adiante. Depois, revise seus acordos e alinhe expectativas. Por fim, busque uma conversa que importe. Prefira timing aterrado ao perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. Atenção é seu recurso mais raro. Coloque-a onde importa. Cuidado! Cuidado ao usar comparação como bússola. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite pular preparação pela velocidade. Atenção dispersa dilui ressonância e drena o ritmo. Desvie de prometer resultados antes de dimensionar o trabalho. Uma pausa breve preserva a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento. Se houver sinais conflitantes, escolha a clareza antes da velocidade. Capricórnio. Visão. Para Capricórnio, o padrão de hoje pende ao equilíbrio. O dia favorece presença comedida em vez de espetáculo. Frequência 51 desenha um arco de fluência na linha solar e uma postura de alinhamento integrativa. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em hesitação, fase de impulso por ritmo paciente e objetivo, horizonte de liberdade sábia. Foque em recursos, fluxo de decisões e ofício, sequência limpa, supera a força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. Paciência com o processo costuma encurtar o caminho. Sugestão. Dê forma ao foco. Revise seus acordos e alinhe expectativas. Depois, revise seus acordos e alinhe expectativas. Por fim, proteja tempo restaurativo sem culpa. Prefira timing aterrado ao perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. O momentum prefere sequência à simultaneidade. Cuidado! Cuidado para não lapidar detalhes ainda não decisivos. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite usar comparação como bússola. Atenção dispersa dilui ressonância e drena o ritmo. Desvie de ignorar sinais do corpo e necessidades básicas. Uma breve pausa preserva a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento. Se houver sinais conflitantes, escolha clareza antes da velocidade. Aquário. Visão.
Para Aquário, o padrão de hoje tende a uma recalibração silenciosa. O dia favorece presença comedida em vez de espetáculo. Frequência 51 desenha um arco de impulso na linha solar e uma postura de alinhamento de reset. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em foco disperso, fase de impulso por ritmo paciente e objetivo horizonte de liberdade sábia. Foque em recursos, limites e fluxo de decisões. Sequência limpa supera a força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. O momentum prefere sequência à simultaneidade. Sugestão: dê forma ao foco. Verifique suposições antes de se comprometer. Depois, ofereça à sua ideia um próximo passo concreto. Por fim, defina uma intenção clara e mova-a adiante. Prefira timing aterrado ao perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. Consistência silenciosa compõe melhor do que sprints heróicos. Cuidado! Cuidado para não ignorar sinais do corpo e necessidades básicas. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite argumentar a favor de limitações que você já não precisa. Atenção dispersa dilui ressonância e drena o ritmo. Desvie de pular preparação pela velocidade. Uma breve pausa preserva a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento. Se houver sinais conflitantes, escolha a clareza antes da velocidade. Peixes, visão. Para peixes, o padrão de hoje pende à difusão. O dia estimula a presença comedida sobre espetáculo. Frequência 51 desenha um arco de fluência na linha solar e uma postura de alinhamento integrativa. Sua chave de evolução mapeia o terreno. Ponto de ancoragem em excesso de afirmação. Fase de impulso por presença focada e objetivo horizonte de liderança acolhedora. Foque em timing, visibilidade e timing. Sequência limpa supera a força. Deixe uma intenção conduzir as demais. O ritmo suaviza o ruído e aguça a escolha. Um pequeno ato feito com presença pode destravar um portão maior. Sugestão: dê forma ao foco. Revise seus acordos e alinhe expectativas. Depois, proteja tempo restaurativo sem culpa. Por fim, revise seus acordos e alinhe expectativas. Prefira timing aterrado ao perfeito. Pequenas sequências se acumulam e convidam o momentum. Nomeie expectativas em linguagem simples. Deixe os acordos protegerem o ritmo que mantém você atento. Clareza cresce quando você deixa um foco liderar o resto. Cuidado! Cuidado ao usar comparação como bússola. O ponto de ancoragem pode ecoar como hábito quando invisível. Evite ignorar sinais do corpo e necessidades básicas. Atenção dispersa dilui ressonância e drena o ritmo. Desvie de ignorar sinais do corpo e necessidades básicas. Uma breve pausa preserva a coerência. Quando a fricção aumentar, simplifique o próximo movimento. Se houver sinais conflitantes, escolha clareza antes da velocidade. Compartilhe este vídeo, siga a gente e receba seu mapa da alma gratuito no link da bio ou descrição.